aí, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um momento de aulas, de estudos, de conhecimento, de análise, tudo que há de bom, né? Nessa nossa unidade 2 de Geografia, onde nós vamos continuar estudando coisas aí sobre o nosso planeta, beleza? Eu sou o professor Jefferson, estou com vocês aí nesses estudos aqui em Geografia e esta é a aula de número 8, objeto de conhecimento, estrutura geológica da Terra. E no detalhamento nós temos aí a Terra como um sistema que sustenta toda a vida no planeta. Origem e evolução da Terra, estrutura interna da Terra, núcleo interno, núcleo externo, manto inferior, manto e crosta terrestre, a Terra e seus subsistemas, a dinâmica da litosfera e as tectônicas de placas. Ufa! Uau! Do que se trata essa aula, né, gente? Vamos entender sobre a superfície terrestre, compreendendo aí sobre a camada que a gente chama de litosfera. Vamos tentar entender como é que é formado aí a questão dos dobramentos modernos, das bacias sedimentares, a estrutura geológica do nosso planeta de maneira geral, a gente vai entender sobre isso, e também sobre o interior do nosso planeta, sobre do que é formado, do que é organizado aí esse planeta no qual a gente vive, certo? Então, vamos à nossa aula. Ai, gente, olha só que paisagem que a gente veio parar aqui nessa aula, hein, gente? Olha que coisa linda! Muito bonito, o nosso planeta Terra, ele é cheio de paisagens gigantescas como essa, paisagens grandiosas, né, gente? E que a gente consegue enxergar de maneira assim, com um olhar, né, tão bom assim com relação ao nosso planeta, né? Mas é daqui que nós vamos transmitir essa aula, né, sobre a questão do nosso planeta Terra. Vamos tentar entender ali a nossa superfície terrestre. Ao longo de toda a unidade 2 vamos entender essas características do nosso planeta e a gente tem que começar por aqui, né? Começar pelo chão, vamos começar aqui pela chamada superfície terrestre, a gente vai tentar entender como é que funciona a litosfera, algumas características de maneira geral sobre essa parte aí do nosso planeta, que é dividida em várias partes, se a gente for parar para pensar. É isso que a gente vai ver nessa primeira imagem. Enquanto eu estou aqui, nessa paisagem maravilhosa, vocês vão ficar agora com essa primeira tela aí, que traz as camadas do nosso planeta. Se a gente for parar para pensar, o nosso planeta ele é todo dividido em algumas partes, né? E nós vamos chamar essas partes aí desses nomes aí específicos, ó. A litosfera, que é o assunto dessa aula de agora, que é a parte sólida da Terra, a hidrosfera, que são as águas, né, as áreas onde tem os rios, os oceanos, os lagos, e a atmosfera, que é o ar, que tem as diversas camadas ali, onde acontecem os fenômenos climáticos e outras coisas. E todas essas camadas aí, pessoal, formam o que a gente chama de biosfera, que é a faixa de contato entre essas camadas que formam as condições adequadas para nós existirmos, para todos os seres vivos do planeta Terra existirem. O nosso planeta ele é privilegiado em relação a vários outros planetas que até o momento se tem conhecimento, porque nós temos essa camada, esse conjunto de fatores que permite com que essa coisa chamada vida aconteça. Então, nessa próxima tela aqui, a gente vai dar uma olhada basicamente em como está formado tudo isso. Toda a nossa vida política, as diferenças sociais, as desigualdades, as casas, as brigas, os reencontros, tudo acontece aí, nessa parte aí do nosso planeta. E se a gente for parar para pensar, quando a gente olha a magnitude do nosso planeta, é uma parte que é muito pequenininha, é muito pouco. Toda essa natureza que a gente tem, ainda assim, é muito pouco comparado a de tudo que o planeta Terra é formado. Isso que a gente vai ver ao longo dessa aula, compreendendo ali a chamada litosfera. A gente vai ficar só nessa parte de cima, nessa aula. A gente vai compreender só essa parte aqui, ó, onde ficam aqui os dobramentos modernos, que a gente vai falar mais sobre eles daqui a pouco. E a gente vai ver que a litosfera é exatamente
o chão onde a gente pisa, basicamente, né? Falando de maneira grosseira, como a gente vai ver na próxima tela aí, é a porção sólida da Terra, né? Como a gente está vendo nessa tela agora aí que vocês vão acompanhar comigo agora. A litosfera é a porção sólida da Terra, que é onde vai estar presente as rochas, os minerais, onde vão estar presentes os continentes, as ilhas, é onde ficam os fundos dos mares e dos oceanos. Todos eles são formados por essas rochas, por essa parte sólida, que é onde estão lá presentes os países, as cidades, o meio rural, etc. A natureza, em geral, vai estar formada em cima de algum lugar. E esse lugar é a litosfera, a camada sólida. Então, as casas são construídas em áreas de litosfera. A natureza está presente, a grande maioria, né, dentro da litosfera, em cima da litosfera, em cima da área daqui da crosta, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas essa parte que a gente pode chamar de parte de cima, né, do nosso planeta, que é onde acontecem as coisas, onde nós estamos, é uma camada muito fina. E dentro do nosso planeta tem toda uma dinâmica específica que a gente vai ver na próxima tela aí. O chamado interior da Terra, ele mostra para a gente essa informação de que a Terra não é um corpo sólido, não é só isso que a gente vê aqui na parte de cima. Lá dentro do nosso planeta tem muitas mudanças, ocorrem muitas mudanças no seu interior. Então a gente tem, pessoal, uma divisão do nosso planeta em três camadas, três grandes camadas, onde ocorre aí a existência do nosso planeta, né? A crosta terrestre, o manto e o núcleo. A gente vai dar uma olhada agora nessa animação, eu vou mostrar para vocês agora, nesse momento aqui, com o meu grande tablet, né, que eu trouxe aqui para cima da montanha, né, para a gente poder ver o nosso planeta. Ó, tá aqui ele, né? Como a gente conhece, essa é uma representação gráfica do nosso planeta, mas quando a gente vai olhar como ele é formado por dentro, a gente vê que existe toda uma estrutura por dentro, né? Onde fica a crosta terrestre é só essa parte de cima onde nós estamos. Mas por dentro vai ter a presença do manto, a gente vai falar sobre o manto daqui a pouco, e vai ter também a presença do núcleo lá dentro. Então a gente tem ali o interior do nosso planeta com a presença de todas essas camadas ali que a gente vai dar uma olhada mais para frente. Manto superior, manto inferior, núcleo exterior, né? A gente vai conferir sobre elas daqui a pouco. A gente vai começar, pessoal, verificando só sobre a primeira, né? Na próxima tela a gente vai ver ali, falar apenas sobre a crosta terrestre, que é exatamente o que a gente chama de litosfera. É a parte superficial do nosso planeta, é onde nós estamos. Ela vai ser dividida em crosta continental, que é onde ficam os continentes, os países, as ilhas, e também a crosta oceânica, que é a crosta que é onde fica embaixo dos mares e dos oceanos. Você tem aquele monte de água, aquela água não está flutuando. Aquela água dos rios, dos oceanos, ela está em cima de algum terreno. Esse terreno é o que a gente chama de crosta terrestre. Abaixo da crosta terrestre, nós temos até mais ou menos uns 40, 70 quilômetros aí de profundidade, nós vamos ter, como nós vamos ver na próxima tela, o manto. O manto vai ser uma camada que fica embaixo da crosta terrestre, que vai ter uma profundidade ali entre 70 quilômetros aproximadamente, tá, gente? E cerca de 3.000 quilômetros mais ou menos. Já é muito fundo, já é uma profundidade gigantesca, mas ainda não é o centro do planeta. O manto, ele tá ali, é como se fosse uma massa viscosa, né? Tá o tempo todo ali, na mesma forma do magma dos vulcões. Então a atividade vulcânica que existe aqui em cima, aqui na superfície terrestre, onde ficam os vulcões, que joga lava para fora, essa lava, pessoal, ela vem dessa parte do planeta, dessa camada do planeta aí, vem lá do manto. Né? Quando a gente vê aí vídeos de vulcões expelindo magma para fora, esse magma está vindo dessa camada aí do nosso planeta, do manto, né? Além do manto, quando a gente vai mais para dentro aí do nosso planeta, nós temos ali o núcleo, como a gente vai ver aí nessa próxima tela, né? Que vai ser a parte central da Terra, que vai ser formada por ferro e por níquel. As temperaturas são muito elevadas, de 4.800 graus Celsius até mais de cerca de 6.000 graus Celsius,
quando a gente vai ver o núcleo interno, né? Acredita-se que o centro desse núcleo seja sólido e que o núcleo exterior seja líquido. Então a gente tem esses estudos que foram feitos, né, com relação ali à vibração que vem de lá do interior do nosso planeta. Existe uma série de estudos que conseguem captar as vibrações que vêm, né, de lá do centro da Terra aqui para a superfície. Existem várias técnicas que existem aí para tentar captar, né, essas energias. Infelizmente, as técnicas humanas de se aprofundar, de perfurar a crosta terrestre para chegar no manto, para chegar no núcleo, ainda são impossíveis atualmente. Então só se sabe que o interior do nosso planeta é dessa forma a partir de estudos baseados ali nas vibrações que esse material alcança ali com relação às vibrações que chegam lá do canto e também quando os vulcões expelem magma para fora. Aí os cientistas conseguem ver a composição do que tem lá dentro, né? Quando um vulcão vem em erupção, manda o magma, manda a lava para fora, aí dá para saber mais ou menos do que é formado, porque a lava vem de lá de dentro, né, do nosso planeta. Pessoal, agora eu quero voltar para o nosso grande tablet aqui e mostrar para vocês outra estrutura, né, que a gente vai ver agora nessa próxima tela, com um pouco mais formada ali exatamente, olha só, nessa animação a gente consegue ver claramente as diferenças entre a crosta, que é essa parte aqui de cima, né, onde nós estamos, onde os países estão, mas a gente também vai ter o manto superior e o manto inferior, que é onde ficam ali as chamadas placas tectônicas, que a gente vai falar sobre elas daqui a pouco, e mais para cá a gente tem o núcleo externo e o núcleo interno, que é essa bolinha que está aí, que é as conhecidas camadas do nosso planeta. Pessoal, dentro do manto, a gente tem ali um elemento muito importante para a composição do nosso... Sabe o nosso planeta como ele é? Vocês já viram o mapa mundi, vocês sabem que o nosso planeta ele é todo dividido, né? Tem os continentes, a América, a Europa, a África, todos eles são formados ali e tem aquela estrutura, tem aquele desenho. A formação dos continentes, pessoal, eles são separados dessa forma, não é à toa. É porque lá embaixo do nosso planeta existe toda uma briga, todo um movimento, toda uma movimentação que, apesar de ser uma movimentação muito lenta, que demora milhares e milhares de anos para acontecer, ela acontece e fez com que os países se formassem ali do jeito como a gente conhece hoje, né? Do jeito que a América do Sul é hoje, do jeito que a África é hoje, é resultado dos movimentos das chamadas placas tectônicas. Isso que a gente vai ver na próxima tela ali. Dentro do núcleo, pessoal, existem as chamadas placas tectônicas, que são esses grandes blocos rochosos ali, semirrígidos, que vão compor a crosta terrestre e vai estar o tempo todo se movimentando sobre o manto e vai estar ali se movimentando de maneira lenta, mas vai estar se movimentando o tempo todo. E elas estão ou se aproximando ou se afastando umas das outras. É por isso que tem muitos estudos, pessoal, que mostram ali que, por exemplo, a América do Sul, onde o Brasil está, né, onde nós estamos, e a África, durante muito tempo, estavam ali, ó, coladinhos, mas com os movimentos das placas tectônicas. Ao longo de milênios, aí, ao longo de milhares e milhares de anos, né, geologicamente falando, você tem ali um movimento de separação ao longo, né, da história do nosso planeta, né? Então, toda essa costa aqui da América do Sul se conectava ali com a costa. Aliás, todos os continentes se conectavam numa porção só, né? A chamada Pangeia. Só que com a diferença com os movimentos das chamadas placas tectônicas que acontecem lá no interior do nosso planeta, né? Você tem então esses continentes se formando, se separando, e esse movimento ainda está acontecendo. E ainda tem uma situação interessante. Vai ter placa tectônica aqui que vai estar se separando, né, como é o caso aqui, dessas duas placas aqui, a sul-americana e a africana, mas também vai ter casos de placas aqui, como por exemplo, onde fica a Cordilheira dos Andes, né, de placas que vão estar o quê? Se chocando e vão formar os chamados dobramentos modernos, que a gente vai falar sobre eles daqui a pouco. Vamos dar uma olhada nessa tela mesmo, apenas aí com vocês, né? A gente tem, então, pessoal, uma característica interessante no nosso planeta, que no encontro dessas placas tectônicas, essa parte aqui do planeta, por exemplo,
é uma área muito instável, né? Tem a presença de terremotos muito grande, tem a presença de vulcanismo muito grande, e isso acaba sendo muito perigoso para as pessoas que moram ali. A presença de vulcanismo e de terremotos nessas áreas aí da Ásia, por exemplo, nessa área aqui também, né, da América do Norte, tudo isso é reflexo de coisas que estão acontecendo lá no interior do planeta e que os seres humanos não têm controle. Nós aqui do Brasil, nós estamos numa posição privilegiada em relação ao planeta, porque a gente está no meio de uma placa tectônica, então é muito incomum a presença de terremotos nessas áreas ali, porque a gente está muito longe, o Brasil está muito longe de outra placa tectônica. Então a gente não vai ter vulcanismo também aqui no nosso país, a gente não vai ter a presença de terremotos de grande magnitude, mas em compensação, os países vizinhos nossos aqui, ó, próximos da placa de Nazca, por exemplo, da placa do Caribe também, sofrem muito com questão de terremotos. E isso acaba sendo muito importante para as pessoas que vivem lá. Pessoal, o nosso planeta, ele é muito variado, né? Ele tem ali diferenças nas suas paisagens muito grandes, e isso também se reflete na forma como a litosfera, como a crosta terrestre aparece para as pessoas, aparece nos diferentes pontos do nosso planeta. O que a gente vai fazer ao longo desse momento da aula aqui é compreender exatamente as diferenças entre os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Quando a gente olha só essa parte que está em vermelho aqui na nossa tela, né, essa partezinha aqui da Ásia, né, do subcontinente indiano, a gente tem aqui uma outra partezinha aqui, tem uma parte na América do Sul também, são a parte onde ficam grandes cadeias de montanhas, né? A gente vai dar uma olhada sobre os dobramentos modernos mais para frente. Mas a gente tem aqui no nosso planeta estruturas geológicas que são diferentes de umas das outras. A forma como a litosfera aparece, vai ter áreas que vão ser áreas mais rebaixadas, vai ter áreas onde vai ter a presença de rios muito grande, onde vai ter uma presença de solos assim, muito mais fracos, né, em relação a outras áreas. Vai ter áreas onde as rochas, as áreas montanhosas aparecem, né, de maneira muito mais intensa, muito mais forte, e outras áreas que não. Então a gente vai dar uma olhada agora sobre as chamadas estruturas geológicas. É a forma como as rochas, as estruturas geológicas, pessoal, elas estão relacionadas à classificação dessas rochas de acordo com as estruturas que formam a época da sua origem, o período geológico do qual elas foram formadas ali e também a composição delas, os minerais que estão presentes ali em cada uma dessas rochas. Então vai dar uma olhada agora, né, que cada uma desses pontos do nosso planeta vai ter estruturas geológicas diferentes. O Brasil vai ter a presença de muitas bacias sedimentares e também de escudos cristalinos aqui no território brasileiro. Então a gente vai ver características de cada uma delas agora nesse momento. Vamos começar então verificando sobre os chamados escudos cristalinos, que é os chamados crátons, isso que a gente vai ver agora nesse momento aqui. Tem muitas áreas do nosso planeta que tem a presença de escudos cristalinos, isso que a gente vai ver na próxima tela agora. Os escudos cristalinos, pessoal, são formações mais antigas, são formações que têm aí milhões de anos, que são formadas ali há muito tempo atrás, dentro da superfície terrestre, e que estão presentes ali de maneira muito intensa ao longo do tempo ali, e são compostas basicamente de rochas magmáticas, né, e também de rochas metamórficas, que são bem mais resistentes. É o caso do granito, do basalto, do gneiss, né? As rochas magmáticas elas foram formadas há muito tempo atrás a partir da lava dos vulcões mesmo. Então você tem ali aquele material muito quente que veio do interior da Terra. A gente já sabe que o interior do nosso planeta ele é muito quente e teve esse movimento há milhões de anos atrás, né? Então você tem ali aquele movimento do interior da Terra que vem para a superfície. Quando chega aqui na superfície, ele vem de maneira muito quente, e como aqui é mais frio do que lá embaixo, essa lava, né, esse magma todo, ele vai o quê? Ele vai resfriar e vai endurecer, formando aí as rochas.
Mas isso que eu estou falando, pessoal, não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. São movimentos que demoram milênios e milênios para acontecer. Essa paisagem onde eu estou agora aqui, mesmo elas que são formações mais recentes, né, são uma área mais montanhosa, ainda assim demoram milhares e milhares de anos, milhares e milhares de anos para se formarem. Mas uma área de escudos cristalinos é formada por rochas que são muito mais antigas. A gente está falando ali períodos que remontam à origem do nosso planeta, né, as primeiras formações geológicas do nosso planeta. Então a gente vai ver novamente aí nessa mesma tela aí agora, né, que nessas áreas onde ficam as rochas magmáticas, também existem rochas metamórficas, são rochas que eram magmáticas e acabaram se transformando a partir de elementos químicos ali que se misturaram, né, houveram ali mudanças de temperatura, de pressão, e essas rochas mudaram a sua composição. E para essa mudança acontecer, demora muitos e muitos anos, e isso acaba fazendo... A gente não vai ter tempo de falar sobre os tipos de rocha exatamente, né, quais são a composição do granito, do basalto, mas só para a gente entender aqui que os escudos cristalinos são estruturas geológicas muito antigas, e é nessas estruturas ali que elas são muito importantes economicamente falando, por conta das jazidas de minerais metálicos. Você tem ali muitos elementos metálicos que são utilizados hoje na indústria, né, nas fábricas, na economia moderna, precisa dessas jazidas de ferro, de manganês, de ouro, de cobre, e é nessas estruturas geológicas que estão presentes aí, nos chamados escudos cristalinos, os crátons, é nelas onde está presente essas jazidas que são utilizadas exatamente para isso, né? Para serem exploradas e poderem formar ali a riqueza, né, a partir da exploração. Outra estrutura geológica que existe são as bacias sedimentares, essa que nós vamos ver nessa tela agora. Também é uma formação de rochas, mas são áreas que têm uma formação diferente dos escudos cristalinos. As bacias sedimentares, pessoal, um dia foram rochas antigas, mas que ao longo de milhões de anos, elas foram sendo retiradas, elas foram sendo perdidas, materiais foram sendo perdidos. Sabe aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Pois é. Então você tem materiais que foram perdendo, aquelas rochas que foram perdendo material ao longo de milhões e milhões de anos, e aqueles pedacinhos de rocha é o que a gente chama de sedimentos. E aí você mistura isso com restos de matéria orgânica, restos de animais, restos de vegetais, e você tem esse material se misturando durante milhões de anos, e aí vai se formar rochas novas, né? Você vai ter elementos minerais novos sendo formados nas chamadas bacias sedimentares. E elas são muito importantes, economicamente falando também, porque é nas áreas de bacia sedimentar onde é possível encontrar minerais como os combustíveis fósseis, né? O carvão mineral, o petróleo, eles ficam em áreas de bacias sedimentares. O território brasileiro, por exemplo, tem mais de 60% do seu território, né, com a presença de bacias sedimentares, né, onde tem ali a presença dessas reservas. O estado do Amazonas, por exemplo, na região norte, também vai ter reservas muito grandes ali de gás natural, né? Você vai ter ali a parte do litoral do Brasil também, né, com uma presença muito grande de petróleo, porque as bacias sedimentares, ao longo da formação de milhões e milhões de anos, juntamente essa mistura de minerais, vindo de rochas, que foram decompostas, né, foram perdendo sedimentos, esses sedimentos se juntaram em áreas mais baixas da superfície terrestre e foram formando rochas novas, as chamadas rochas sedimentares, e aí misturou isso com matéria orgânica, e aí foi formando as chamadas bacias sedimentares, que hoje em dia são economicamente utilizadas para isso, né, para ter ali essa exploração econômica com relação ao petróleo, que tem sido muito utilizado ao longo do... Então, países que têm regiões de bacias sedimentares, tem sido muito comum encontrar áreas onde tem reservas de petróleo muito grandes, né?
O Brasil é um exemplo, né? Petróleo, gás natural, carvão mineral vai ter essa presença também muito intensa. Outra estrutura geológica que também existe, que é exatamente essa aqui onde eu estou nesse momento, são os dobramentos modernos, que são as montanhas, pessoal. O que é um dobramento moderno, né? É uma estrutura geológica que ela vai ser mais recente em relação às outras duas que nós vimos agora há pouco. Ela é formada a partir dos movimentos nas bordas das placas tectônicas. Viram que a gente falou agora há pouco sobre as placas tectônicas? Então você vai ter placas tectônicas que estão se afastando, mas nós temos também placas tectônicas que estão se chocando, que estão se batendo uma na outra, né? Que estão se batendo uma na outra. Então você tem ali as placas tectônicas se encontrando ali na superfície terrestre, né? E você tem essa presença ali das montanhas que vão sendo formadas a partir de milhares e milhares de anos e estão associadas aos terremotos, à atividade vulcânica também, porque é nessas áreas de dobramentos modernos onde tem o encontro de placas tectônicas diferentes. É basicamente isso, né? Você tem uma placa tectônica aqui, a outra aqui, elas vão se chocar e elas vão fazer um movimento parecido com essa pirâmide, uma pirâmide, né? E elas vão formar aquela característica de uma montanha que a gente conhece bem, né? Então a gente vai dar uma olhada, pessoal, nessa tela agora aí, que vai mostrar exatamente as características das chamadas dobras, que é o que forma os dobramentos modernos. Então essa animação que a gente está vendo aí na tela agora, né, ela traz exatamente como ocorre as chamadas dobras. A formação das montanhas vem a partir dessa situação, né? Você tem ali então esse movimento ali muito intenso, né? Você tem ali, olha, no detalhe vai aparecer agora aí as placas tectônicas se encontrando, elas vão se chocar e vão formar ali um dobramento, vão formar ali uma dobra, e aí vai ter essa composição que a gente conhece aí como as montanhas, como os dobramentos. Você vai ter dobras que vão se chocar, uma placa tectônica vai ficar por cima da outra, vai ocorrer também delas se chocarem, delas levantarem terreno de maneira muito intensa, vai acontecer também de uma placa tectônica de um terreno ficar por cima do outro. Então as dobras elas têm essa característica de fazer com que o terreno que está lá em cima, o movimento que acontece lá embaixo, forma um movimento que acontece aqui em cima. Então, pessoal, basicamente é assim que os dobramentos modernos funcionam, é basicamente assim que a litosfera ela está estruturada, essa parte do planeta que é muito importante, porque é onde nós estamos, é onde as casas são construídas, é onde as diferentes paisagens se apresentam para a gente. Então, pessoal, para encerrar essa aula, eu vou, né, continuar contemplando essa paisagem aqui maravilhosa, né? Vou continuar aqui, é óbvio, enquanto você fica aí, eu fico aqui. E aí a gente encerra essa aula.